Olá, está começando o programa da hora desta quarta-feira. No programa de hoje falaremos de diversos assuntos, várias editorias, economia, política, educação e muito mais. Tudo isso no programa de hoje e o da hora começa agora. É isso, sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Já estou aqui com Gabriel Viana e Rochelle Roldão. E aí, gente, como vocês estão nesta quarta-feira? Tudo certo, graças a Deus. Aí a gente teve algumas imagens, as últimas imagens do velório e do sepultamento do Rei Pelé, que aconteceu ontem em Santos. Realmente um evento muito marcante. Teve também o cortejo do caminho da Vila Belmiro até o cemitério. O que muita gente vem falando é a ausência de muitos jogadores, tanto da seleção atual quanto da seleção que venceu o Tetra em 94 e da seleção de 2002. Teve toda aquela polêmica que o Kaká falou algumas semanas atrás durante a Copa, que o brasileiro não sabe valorizar os seus ídolos, e aí muita gente pegou essa frase dele porque justamente ele não esteve presente no velório do Rei Pelé. Os jogadores que estão em atividade, alguns tinham, claro, seus compromissos com os clubes, a gente entende, mas outros poderiam ter aparecido. Então, realmente, foi uma lacuna deixada. Eu vi aí um boato de que, primeiro, falando agora do Neymar, que ele também não compareceu, né? Muita gente disse que o Paris Saint-Germain não teria liberado, mas aí depois disseram que o Paris Saint-Germain nem se meteu, liberou, mas o Neymar foi visto em uma festa, e aí eu não sei se foi fake news ou se realmente bateu as datas. 3 fontes do próprio L'Équipe, que é o jornal francês que falou isso, uma falou que ele não tinha sido liberado, outra falou que tinha sido com condições e outra falou que o PSG tinha liberado sem problema nenhum. Aquele vídeo realmente parece ser de uma festa em que ele estava, não acho que isso seria o momento ideal para aquilo estar acontecendo, mas, por exemplo, muita gente falou que o PSG teria dado a terça do dia de folga. Por isso foi que muita gente desconfiou, porque o Mbappé e o Hakimi foram assistir um jogo nos Estados Unidos, um jogo de basquete, sendo que ontem eles ainda estavam em Nova York. Então, terça e quarta, então a gente fica sem saber quem está certo na história. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Quem eu cobro realmente são as nossas gerações anteriores, 94, 2002. O Romário, por exemplo, além de ser um grande jogador, além de ser um dos maiores jogadores da nossa história, ele é senador da República. Então ele tinha, na minha visão, desses jogadores, era o que tinha o maior dever de estar lá. O Bebeto também é senador, é deputado federal, se eu não me engano. O Bebeto que fez dupla com o Romário em 94. Então, principalmente eles deveriam ter comparecido, um gesto de sensibilidade. Uma pessoa tão importante no mundo do futebol, para nós, a mais importante de todas, né? E aí eu confesso que eu fiquei muito surpresa dessa ausência de muitos jogadores. Quase todos, na verdade. Todos, Só né? foram realmente jogadores, a grande maioria, ligados ao Santos. Ou jogaram, ou
Amigos próximos, isso, muito amigos próximos. E outra ausência que eu senti é a ausência de diretores, representantes dos nossos clubes da Série A. Só um presidente de clube esteve lá, que foi o presidente do São Paulo, prestou sua homenagem, chorou no caixão do Pelé. Para não sermos injustos, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, viajou, Palmeiras mandou seu representante, Botafogo também mandou, teve outro clube que mandou, mas agora não me vem à cabeça, mas só 4 clubes mandaram. Aqui, falando do nosso estado, Fortaleza e Ceará tinham sim que ter mandado seus representantes para lá, para um evento dessa magnitude, mesmo que não fossem nas figuras dos seus presidentes, mandassem um diretor, um vice-presidente, alguém que represente o clube, tinha que ter mandado. Não poderia ter passado em branco essa data. Então, faltou de todos os lados, faltou, né? Principal, é o que eu vi muita gente comentando. O Pelé foi abraçado pelo povo, mas pelo mundo, pelo menos do futebol brasileiro, ele não teve esse abraço. O Cafu dizendo que não conseguiu mudar a data do voo. Gente, o presidente da FIFA conseguiu vir. Teve uma pessoa, que eu não estou lembrando o nome, o Gabriel, que disse que ninguém foi no velório dos pais dele. O goleiro Marcos. Né? Eu acho que foi bem pesado isso que ele falou, titular né? de 2002, ele falou que quando os pais dele morreram, ninguém foi pro velório. Assim, respeito a dor dele, não sei o que é perder um pai ou uma mãe, graças a Deus, mas entendo que seja diferente. Entendo que seja diferente. Creio que o mundo do futebol não iria parar nesse caso, com todo o respeito ao goleiro Marcos, sei da importância tremenda que tem o pai e a mãe na vida de uma pessoa. Mas é o Rei Pelé. São ocasiões completamente diferentes, completamente distintas. Ele poderia ter até que não quisesse ir, mas que desse outra justificativa. Isso. O Rivaldo também já se pronunciou, o Rivaldo, que foi o camisa 10 do nosso Penta, disse que mesmo que estivesse aqui no Brasil, provavelmente não iria ao velório, porque ele não gosta desse tipo de homenagem, porque para ele a homenagem tem que ser feita em vida, e ele falou diversas vezes com o Pelé, ainda em vida. Mesmo assim, não concordo com esse ponto de vista dele, mesmo que você não goste, é um protocolo que para mim deveria ter sido seguido. Ontem... É quase uma regra que não é regra, tipo uma regra definida ali entre si. Né? Não precisa ser ditado para você ter aquela atitude de ir lá e prestar sua homenagem. Ontem o Rodrigo, que é menino da Vila também, santista e de criação, fez um gol atuando pelo Real Madrid, um belo gol, diga-se de passagem, e fez a comemoração do Rei Pelé, socando o ar 3 vezes, mas também foi muito cobrado. Outro que passou por poucas e boas foi o goleiro e capitão do Santos, João Paulo, que não apareceu no velório, mas que no cortejo fúnebre apareceu andando a pé. Ele falou que o seu carro quebrou no meio da estrada, mas não pegou bem também entre a torcida santista, porque, querendo ou não, o Pelé faleceu na sexta-feira e o velório só veio acontecer na segunda e na terça. Então, o pessoal nas redes sociais, os torcedores em geral... reparam tudo, né? Estão falando que dava tempo, mesmo quem estivesse em outro país... Claro, há circunstâncias, mas enfim, a gente não está aqui para julgar, mas que ficou uma lacuna grande. Só um jogador de 94 e 2002 esteve presente, que foi o Mauro Silva, e ele é dirigente da Federação Paulista de Futebol. Então, acho que ele esteve lá mais por protocolo, até por conta de outra coisa. Claro, Vampeta, por exemplo, trabalha numa rádio, trabalha na Rádio Jovem Pan, estava trabalhando na cobertura. Tranquilo. Aí... a gente entende, até deu entrevista para outra emissora, perguntaram para ele o que é que ele achava da postura, até dos companheiros dele de seleção de 2002. Ele disse que realmente achou que deveriam ter ido, mas que ele não pode falar por ninguém, então ele não quis entrar muito numa saia justa com os seus companheiros de profissão. Mas realmente fica... A questão é que foi uma surpresa para todos. Foi. Ninguém Fiquei esperava. muito decepcionado. Eu que sou muito ligado ao esporte, muito ligado ao futebol. Sim. O próprio Kaká, gente, ele falou há semanas atrás... E ele foi o primeiro a não valorizar ele foi há poucas semanas atrás falou, a FIFA fez um evento no próprio Catar para homenagear o Pelé, e apenas um ex-jogador que estava lá foi. E esse jogador foi o Javier Zanetti, que é argentino. Então... valorização veio de fora, né? Aí o nosso... Ontem a gente falou até dos líderes africanos, né, que levaram a manta que para eles era de uma importância gigante,
que só os grandes usavam aquilo, levaram para colocar no caixão do Pelé. Então aí a gente já nota que realmente a valorização vem dos de fora. Até o Real Madrid, o maior clube do planeta, o maior clube da história, mas que não tem nenhuma ligação com o Rei Pelé, não perdeu para o Rei Pelé, o Rei Pelé não Nunca jogou fez lá, parte do clube, nunca né? fez parte da história, mas claro, o Real Madrid está na história do futebol, assim como o Pelé, talvez o maior clube e o maior jogador da história. Mandou um dos seus ídolos, Emiliano Butragueño, grande atacante espanhol, esteve lá. O presidente Florentino Pérez não pôde vir, mas esteve. E falar nisso, o Santos ele aposentou a camisa 10, né? Não, ainda não. Ainda não foi definido. Estava se pensando em fazer isso, só que foi resgatado uma entrevista do Pelé ao canal Desimpedidos, que a gente tem que dar os créditos, claro, para o apresentador Bolívia. E ele falou que não gostaria de ver a camisa 10 sendo aposentada para não tirar os sonhos de muita gente, de muitos garotos que queiram vestir a camisa 10 e queiram ser novos Pelés. Então, é realmente um ato muito nobre. Estava lembrando aqui de outras pessoas que não estiveram lá, a Rainha Marta. Rainha Marta, rainha do futebol, não esteve lá. A própria Cristiane, que é uma das grandes jogadoras da história do futebol feminino mundial, que atua no Santos e não teve no velório. Então, fica aí a nossa... Aí, não sei você, Gabriel, mas me surgiu, assim, muito longe um pensamento, um questionamento de que será que o Pelé não se dava tão bem, assim, com jogadoras assim, do que a gente é o que a gente pensava, né? É o que a gente estava falando. O Edson Arantes do Nascimento tinha seus defeitos, assim como qualquer outra pessoa tinha. Teve a questão da filha dele, toda aquela questão, mas que inclusive quem tem que perdoar, perdoou, que foram seus netos, filhos da Sandra, estiveram com o rei nos últimos momentos dele, disseram que foi um momento muito bonito, que perdoaram o rei. Quem tinha que perdoar, perdoou, claro. Até porque ninguém sabe da realidade de ninguém, o que a gente sabe é muito superficial. Mas, né? Se ele errou, errou como todo mundo erra, ninguém é perfeito. Agora, o Pelé é uma entidade, Pelé é quase um deus, então realmente teria que separar essas coisas. O próprio Romário teve desavenças com o Pelé durante a carreira, falou que o Pelé calado é um poeta, deu uma bonita mensagem. Um dos jogos beneficentes que ele jogou na semana passada, realmente deu para perceber que foi de coração. Deu para perceber nos olhos dele que realmente ele estava emocionado, mas que não esteve presente, até como um senador da República. É complicado. Surpresa até para e isso mundo. Não é de hoje, tá? Eu vi no Twitter um resgate de um recorte de um jornal de 83 anos que nosso querido Garrincha nos deixou. E o Bellini, que foi o capitão ali daqueles 2 primeiros títulos, falou que os jogadores não tinham consciência da própria classe, que era de atletas, que muitos não compareceram lá em 83. Muitos até, que inclusive, claro, vamos colocar os pingos nos is, muitos até que são ex-jogadores que atuam no jornalismo, que estão criticando os atuais jogadores, mas que também num evento como esse, na morte do Garrincha, se puxar o histórico, também tá fizeram igual, a né? mesma coisa. Então, vamos colocar aí os pingos nos is. Mas, enfim, vamos seguir, depois a gente fala mais. Sim, até porque a gente tem uma matéria, né? Isso. É isso, continuando aqui, iniciando o nosso Da Hora de hoje. Rochelle, o que é que se comemora nessa quarta-feira? Nesta quarta-feira, dia 4 de janeiro, comemora-se o Dia do Hemofílico, Dia Mundial do Braille e o Dia Nacional da Abreografia. A abreografia, esta é a data, é uma homenagem à criação da técnica médica que permite a impressão de imagens de radiografias em papéis fotográficos. Esse método foi indispensável nos diagnósticos de doenças pulmonares e lesões no coração. É isso. E hoje, né, Dia do Braille, a acessibilidade melhora no Brasil, mas ainda precisa avançar. Falando sobre o Dia Mundial do Braille, pontos em relevo que combinados formam 63 sinais formados a partir do conjunto matricial que é igual 6 pontos. São esses 6 pontos e essa combinação de pontos que formam as letras para serem lidos com as pontas dos dedos. O Braille pode ser escrito com a reglete ou com a máquina Braille. A máquina é similar a uma de datilografia. Há quase 200 anos, o Braille passou a permitir a escrita e a leitura por pessoas cegas e com baixa visão. Podemos perceber que o país melhorou a acessibilidade.
mas ainda precisa avançar. Segundo a coordenadora de revisão da Fundação Dorina Novil para Cegos e membro do Conselho Mundial e do Conselho Ibero-Americano do Braille, Regina Oliveira, o Braille é ferramenta fundamental para a alfabetização e a independência de cegos e pessoas com baixa visão. De acordo com Regina, está tanto no acesso a informações de cosméticos, medicamentos, contas de consumo, quanto na privacidade para consultar um extrato bancário, a fatura do cartão de crédito, além dos estudos. Não há outra maneira de alfabetizar a criança cega a não ser por meio do Braille. O último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE de 2010, mostra que existem no Brasil mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 506 mil cegas e cerca de 6 milhões com baixa visão. Entre as pessoas cegas, 110 mil com 15 anos ou mais de idade não são alfabetizadas. Entre as pessoas com baixa visão, 1,5 milhão não sabem ler ou escrever. Isso significa dizer que cerca de 1 em cada 4 pessoas, 25%, com alguma deficiência visual era considerada não alfabetizada, um índice maior do que o da população em geral, que em 2010 era de aproximadamente 8% para essa faixa etária. E o nosso alerta agora vai para os motoristas por aplicativo de Fortaleza, porque o prefeito José Sarto sancionou na última terça-feira, dia 3, a lei que amplia para 10 anos a idade máxima de veículos para atuação nas plataformas digitais de transporte particular em Fortaleza. A matéria é de autoria do vereador Márcio Martins do PROS. A lei tinha uma previsão de idade dos carros para 8 anos. No entanto, o período da pandemia foi estabelecida uma tolerância de 9 e 10 anos, um prazo que acabaria no domingo, dia 1º de janeiro. Segundo Márcio, se a lei não fosse alterada, mais de 6 mil profissionais sairiam da plataforma após a data limite. A categoria de transportes por aplicativo em Fortaleza é regida pela Lei nº 10.751, que deixa claro as regras para o transporte de pessoas por aplicativo. Realmente é uma medida importante. Muitos que usam a plataforma de veículos por aplicativo para tirar o seu sustento iam ser retirados da plataforma, justamente como você falou, Érica, porque aqui nós estamos agora em 2023, então carros 2013 já não entrariam aí nessa leva. Se não fosse alterada, teria sido 6 mil pessoas que teriam ficado de fora. Mas eu acho que ainda vai ter que ter um controle disso, porque eu já vi muitos agora que existem motos também por aplicativo. Os próprios aplicativos, eles têm essa regra de não poder ter carros isso, eu falei há tantos até, anos, a gente né? até conversando sobre isso. Só que eu já vi muita gente que, por exemplo, pega foto, porque você precisa mandar foto, placa e tal, pega a foto, placa de outra pessoa, de um conhecido que tenha um veículo mais recente e na hora de usar roda com o seu, que é mais antigo. Então tem que se ater, tem que ter uma vistoria grossa sobre isso. E as pessoas que usam os próprios aplicativos têm que se manter atentos também à placa, modelo do veículo. Tudo bem que muitas vezes a gente não entende qual é o modelo de carro, a gente não sabe. Eu digo por mim que não tenho esse conhecimento, mas a placa ela está ali para te ajudar a... pela sua segurança, né? Questão de segurança. Então, é isso. Eu acho que tem que sim ter essa regra e também com a regra ter uma manutenção disso, né? Ter um controle e ficar ali fazendo a vistoria, porque eu acho que as pessoas sempre encontram uma maneira de burlar, né? Então, jeitinho brasileiro. Jeitinho ali brasileiro de burlar as regras, mas que bom que foi aumentada, porque na pandemia, como tudo fechou, muitos setores fecharam, uma coisa que não parou foi as idas das pessoas a hospitais, consultas, então para isso era necessário os carros por aplicativo. Então, e foram bem úteis, né? Bem úteis para todo mundo, né? E é isso, Rochelle. Posto de combustível do país os postos de combustíveis do país têm 48 horas a partir da última terça-feira, dia 3, para dar explicações sobre o aumento nos preços de combustíveis, que foi verificado por diversos motoristas no período da virada do ano. De acordo com a Secretaria Nacional do Consumidor, os postos foram notificados nesta terça-feira, dia 3.
Caso as explicações não sejam válidas, os postos podem receber multas ou assinarem termos de ajustamento de condutas para que os preços retornem ao patamar anterior. Aquela coisa que a gente falou, né, antes da virada, que sim, estava previsto um aumento, mas era só após o dia 1º de janeiro, muitos postos se adiantaram e fizeram esse aumento uma semana antes, acredito que da virada do ano. E aí muita gente ficou sem entender, né? Porque não teve esse aumento nacional, já que estava previsto só para 1º de janeiro. E eu vou dizer, viu, no interior que eu tava, a gasolina estava muito mais barata do que aqui. Estava 5,20 nos interiores. Você vê como não os foram em todos os interiores postos. não aumentaram, eles não seguiram essa coisa que teve aqui na capital, porque é uma coisa meio que se um aumenta, todos combinam a aumentar, porque senão sempre vai acabar perdendo. E o atual presidente, ele revogou ainda por alguns meses a questão do imposto federal sobre o combustível. Então, né, então não era para ter ter nem depois do dia 1º esse aumento, né? E aí ele segurou mais um pouquinho. Então, assim, eu realmente tenho que ver a conduta desses a explicação que eles vão dar, né? E é isso, ainda tem a questão da explicação ser válida ou não. Então, que foi abusivo que eles fizeram. Se acharem justo, ok, mas se não, vale ter uma multa e eu acho totalmente certo. Porque eu vejo como um jeito de se aproveitar de todo mundo nesse final de ano que ia viajar, que ia usar o seu automóvel para ir para um lugar mais longe e aí junto vinha ali o gasto da gasolina e a forma de apurar um pouquinho mais, né? E é isso, gente. Falando agora ainda de automóveis, das taxas de CNH, as taxas referentes à Carteira Nacional de Habilitação do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará sofreram reajuste. Clínicas credenciadas para exames médicos, psicológicos e toxicológicos, assim como autoescolas, já operam com os novos valores. Ano novo, taxa nova, aumento de taxa, tudo aumenta, impostos, né, mais impostos, aumento de taxas. Uma coisa muito importante, né? Acredito que muita gente deixa assim para o começo do ano para tirar a CNH, para ali o ano que você tá de férias, pode ser faculdade, trabalho, e então você aproveita esse tempo livre, né, e aí vai ter aí esse aumento, né? Complicado. E mudando agora de assunto, falando de saúde, Rochelle. O Ministério da Saúde comprou mais de 50 milhões de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer. O Ministério da Saúde e o laboratório Pfizer assinaram nesta sexta-feira, dia 30, um acordo para a compra de mais de 50 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. O contrato prevê, neste momento, a entrega de vacinas bivalentes para pessoas acima de 12 anos e vacinas monovalentes para crianças de 6 meses a 11 anos. A compra complementa o contrato vigente, que chegará a um total de 150 milhões. Ao longo de 2022, 81 milhões de doses já foram entregues ao Brasil. As 69 milhões de doses restantes serão entregues até o segundo trimestre de 2023. Na faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade, estão previstas 2 entregas em 2023. A primeira, com 16 milhões de doses, no primeiro trimestre, e a segunda, com 6,68 milhões de doses, no segundo trimestre. Muito importante, o Ministério da Saúde ainda está se atentando à questão da Covid-19, continuando comprando vacinas, não, assim, num ditado popular, não deixando de desleixo, né, essa questão, que a gente ainda tem muita gente que não se vacinou, que tomou no máximo 1 ou 2 doses, não tomou as doses de reforço. Então, eles estão tendo essa atenção e se dedicando, né, se empenhando ainda com a Covid-19, que a gente sabe que deu uma baixa, mas porque ainda existe por causa vírus, da vacinação, né? como toda e qualquer outra doença não foi erradicada, ela ainda existe. Cabe a nós nos cuidarmos, nos vacinarmos, nos prevenirmos. E o Ministério da Saúde não está amparando, não está deixando, né, isso de lado. Então, é uma questão muito importante. O combate ainda está tendo investimentos, né? Então, inclusive, para quem ainda não se vacinou, né, existe um cadastro, procure um posto de saúde, se cadastre, que todas, né, com todas as doses, que tem gente que tomou só 1 ou 2, e que consiga ir e tomar todas as doses, né?
É isso, gente. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente continua na pauta de saúde. Estamos de volta com o programa da hora desta quarta-feira e no último bloco a gente estava falando aqui da área da saúde, que o Ministério da Saúde comprou mais de 50 milhões de vacinas da Pfizer e a gente continua falando ainda de saúde porque as coberturas vacinais e a redução de filas na saúde ainda são desafios para o governo. Recuperar o orçamento e estabelecer medidas de resgate da autoridade sanitária e da capacidade técnica do Ministério da Saúde para a coordenação do Sistema Único de Saúde, o SUS, estão entre os principais desafios do governo Lula, que tomou posse no último domingo, dia 1º. MBAs, as estratégias são consideradas essenciais para que as demais prioridades da área, como o retorno de altos índices de coberturas vacinais e o enfrentamento de filas na atenção especializada, possam ser efetivadas. A pasta será comandada pela atual presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Andrade. Mudando um pouquinho agora de assunto, Rochelle. Após visita de cortesia ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, disse nesta última terça-feira, dia 3, que os dois governos seguirão trabalhando para a criação de uma moeda comum no âmbito do Mercosul. O embaixador disse que Haddad é uma pessoa com muita experiência e tem um grande compromisso com a integração e seu maior objetivo, que é a moeda comum. Isso não significa que cada país não terá sua própria moeda. Significa uma unidade para a integração e as trocas comerciais dentro do bloco. Scioli foi vice-presidente da Argentina entre 2003 e 2007, no governo de Néstor Kirchner, que coincidiu com o primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Scioli lembrou que o Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e destacou a importância de fortalecer a região em um contexto que chamou de crise da globalização. Foi um bom encontro com o ministro Haddad para falar sobre as políticas acordadas pelo presidente Lula e o presidente Alberto Fernandes sobre integração energética e financeira, além do aumento do comércio entre os nossos países, completou ele. Falando ainda de economia, apesar de ser um país extremamente fechado ao comércio internacional, no caso, o Brasil avançou bastante em 2022. A balança comercial fechou com superávit recorde de 62 bilhões. A corrente do comércio também foi recorde, crescendo 19% no ano e chegando a 607 bilhões. Destaques foram combustíveis e demais commodities que puxam o preço para cima. Michele? A Petrobras reduziu em 11,6% o preço do querosene de aviação. A Petrobras reduziu em 11,6% o preço de venda do querosene de aviação para as distribuidoras de combustíveis. A diminuição começou a valer no dia 1º e foi comunicada hoje, dia 2, pela estatal. O preço do querosene de aviação está em queda desde julho do ano passado e já acumula redução de 22,5%. Diferentemente de outros combustíveis, o querosene de aviação é reajustado mensalmente e tem valor definido por meio de fórmulas contratuais negociadas com as distribuidoras. Mesmo assim, a Petrobras afirma que busca equilibrar o preço com o mercado internacional e acompanhar as variações da taxa de câmbio e o valor do produto no exterior. Segundo a empresa, os reajustes em periodicidade mensal reduzem a volatilidade diária das cotações internacionais e do câmbio. Bom, isso, tivemos aí 11% de redução no preço do querosene, da aviação. Pode ser
é algo bom, mas aí a gente volta ali para a greve dos aeroviários, então talvez com a redução do preço do querosene, né, a verba pode ser dividida de uma forma melhor. Algo Será assim. que agora a gente não tem uma redução no valor dessas passagens? Algo que a nova ministra do Turismo até comentou ontem, que isso era imprescindível para que o turismo e a economia nesse setor voltasse a ser aquecida, porque realmente do jeito que está, passagem aérea está muito cara. Até porque, Gabriel, em relação ao turismo, existe o turismo de negócios, né? Então, que também faz com que circule a economia, principalmente quem viaja muito para São Paulo, de São Paulo para os outros estados. Então, assim, quem isso também né? vai facilitar bastante para que haja também esse fluxo, né, de pessoas viajando, que também existe o turismo de negócios, né, no Brasil. Com certeza. Então foi um aumento bom, 11,6%. Agora é ver se isso vai ser repassado. Claro, não os 11%, mas de alguma forma se isso vai ser repassado para o consumidor final. Porque quando reduz na Petrobras, ainda Claro, ainda vai para a distribuidora, né? Na fonte, passa por muita coisa antes para chegar até o consumidor final, até mesmo para quem compra o querosene de aviação. Isso. E o deputado federal eleito Luiz Marinho foi empossado como ministro do Trabalho e Emprego na manhã da última terça-feira, dia 3, em Brasília. O mandatário do ministério enfatizou a proteção do trabalhador diante da transformação do trabalho moderno, a exemplo dos profissionais autônomos e cooperados. Ele fala que as novas tecnologias ocupam hoje todos os espaços do sistema produtivo e estão presentes em inúmeras atividades e postos de trabalho, como é o caso do teletrabalho, do home office e do uso extensivo de tecnologia digital. Segundo Marinho, o Ministério buscará diálogo ostensivo com sindicatos e conselhos. Ainda apresentará ao presidente Lula e ao Congresso Nacional uma proposta de política de valorização permanente do salário mínimo. Após a pandemia, a gente viu aí o crescimento do home office e muitas empresas optaram por não voltar alguns funcionários presencialmente, né? Eu creio que o home office, Érica, é bom em empresas, claro, que podem fazer isso. Aqui, por exemplo, seria impossível. Aqui é uma televisão, não tem como. Apresentar cada um da sua casa. Exatamente, né? Mas no escritório, por exemplo, eu não vejo desvantagem em, por exemplo, adotar um modelo híbrido, porque você economiza energia, economiza nos gastos, enfim, economiza até com vale transporte, porque aí em home office o patrão não é só o vale alimentação. O vale transporte, mas tem ali muitas empresas, se for seguir, tem que seguir, né, a risca trabalhista, tem que ajudar numa porcentagem na conta de luz, na internet, e se for usar computador, notebook, tem que mandar também a máquina. Mas eu creio que o principal, perdão, Érica, eu creio que o principal realmente benefício é um trabalhador que vai render mais. Sim. Porque só dele não ter que acordar 1h30 mais cedo, pegar trânsito, ter esse deslocamento, ele vai ter mais tempo de sono, vai ter mais qualidade no trabalho dele. Então, querendo ou não, no final das contas, mais rendimento para a empresa do patrão. A conta é simples. É algo bom para os dois lados, né? Eu tenho um primo que ele trabalhava numa empresa com a pandemia, a empresa mandou todos os equipamentos, todos os recursos necessários para que ele pudesse trabalhar de casa, e voltou ao trabalho, mas a empresa optou por manter ele e outros funcionários no home office. Então, foi uma coisa muito boa para ele e muito proveitosa para a empresa também. Então, eu acho que essa medida aí é algo bem importante, que vai ajudar bastante. Imagina o trabalhador que acorda ali, entra no trabalho 8 horas, por exemplo, num escritório, acorda ali 7h30, ao invés de acordar 6 da manhã, 5h30 da manhã, toma o seu café, toma um banho, senta ali, para na hora do almoço, almoça em casa, pode até aproveitar esse tempo do almoço para descansar na própria casa, volta muito mais revigorado, vai estar muito mais feliz, exatamente. Termina ali, já está em casa, não pega aquele pico ali de 5 horas da tarde, que é um trânsito absurdo. Caótico. Então ganha muito, muito em qualidade de vida e, consequentemente, ele vai trabalhar muito mais feliz e vai render muito mais. A área que mais está trabalhando em home office é a área de TI. Acredito que a maioria realmente, né?
E realmente eles têm aí uma redução de custos às empresas em relação a aluguel mesmo de escritórios, de prédios, né? Que aí esse valor, eu sei que eles têm que dar todos os equipamentos, notebook, celular, né? Mas ainda assim eu acredito que o gasto seja menos do que pagar água, luz, ar-condicionado, que aluguel. Isso. Eu acho que eles ainda mantêm o local físico, mas, claro, reduzindo esses fatores. Tem a empresa que um amigo meu trabalha, ele trabalha em formato de home office. Essa empresa, claro, tem a opção de mandar a máquina, mas se o funcionário quiser comprar algum produto para utilizar no trabalho, um notebook, por exemplo, eles custeiam metade do valor. Não interessa quanto. Eles aí, caso saia da empresa, fica para ele a máquina, isso. né? Teve também, Gabriel, aí foi a procura por guarda-coisas, que é esses boxes, eu não sei se vocês já conheceram, que guarda os arquivos das empresas. Então, muitas empresas saíram dos seus escritórios, das suas salas, e os arquivos foram para esses boxes, que eles pagam um aluguel por mês para guardar documentos, enquanto os funcionários estão em casa em home office. Houve também uma procura grande por esses boxes. É isso, outra área que teve crescimento, né, e só tende a melhorar com essa medida agora, vai ajudar todo mundo, o patrão, o empregado. É o que a gente falou, tem que ter uma regulação, tem que ter um regulamento. Então, importante que o novo ministro do Trabalho faça um projeto para esse tipo de situação. É isso, Rochelle? Em vídeo divulgado nesta terça-feira, dia 3 de janeiro, o presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, apontou supostos erros cometidos pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante seu discurso de posse. Entre outras ponderações, o político afirmou que o petista fala em reconstruir o país, mas não cita a reconstrução do Brasil demonstrada pelo governo Bolsonaro, atingindo pela primeira vez na história uma inflação menor que a da Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra. Valdemar também disse que Lula esqueceu de destacar que o Brasil gerou mais empregos que os países ricos durante a gestão do agora ex-presidente Jair Bolsonaro e que o governo anterior criou o maior projeto social da história do país em referência ao Auxílio Brasil. Ele fala que a bancada do Congresso Nacional fará oposição certeira, construtiva, verdadeira e responsável, sempre com a certeza de que, para cuidar do povo brasileiro, tem que ter coerência entre o que se diz e o que se faz, concluiu Valdemar. É isso, e mudando agora um pouco de assunto, falaremos do Réveillon de Copacabana, porque o tradicional bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi marcado neste Réveillon pelo retorno dos shows, aglomerações, festividades e a famosa queima de fogos na orla. Entretanto, cenas de violência e criminalidade também foram registradas pelas autoridades durante a virada, principalmente furtos e roubos de aparelhos celulares. E de acordo com a Polícia Militar, que montou uma força-tarefa para garantir a segurança dos moradores e visitantes na virada, os dados de criminalidade foram menores em relação ao último Réveillon, antes da pandemia de Covid-19, no ano de 2019. Furtos a pedestres tiveram queda de 85% e roubos a pedestres tiveram redução de 89% em relação às festividades anteriores ao ano de 2020. E aí volta aquela questão do Rio de Janeiro estar altamente perigoso, né? A gente falou aqui já dessa margem de criminalidade no Rio de Janeiro que cresceu muito, que é quase impossível você andar nas praias com o celular na mão, que vem alguém por trás e pega. Então, mesmo com uma redução, com uma força-tarefa maior, mais bem planejada, não conseguiram evitar essa onda de roubos e furtos, né, gente? É isso, mas que bom que, pelo menos no Réveillon, aqui de Fortaleza, a gente não teve algo parecido. Sim, fontes próximas disseram que foi bem tranquilo, né? Até mesmo quem esteve lá, que é quem mais a gente se preocupa. Muito policiamento, muitos policiais, então parece que aqui na cidade de Fortaleza foi bem tranquilo. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente comenta ainda esse e outros assuntos.
Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. No início do programa a gente falou aqui do Pelé, que muitos jogadores não foram, a grande maioria. E a gente ainda volta a falar do sepultamento dele, porque o corpo de Edson Arantes do Nascimento foi sepultado em Santos. Vamos conferir. Pelé chegou ao seu descanso eterno. O corpo de Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol, o atleta do século, foi sepultado no início da tarde desta terça-feira, dia 3, no Memorial Necrópole Ecumênica Cemitério Vertical de Santos. A cerimônia foi restrita aos familiares. Apesar de ter comprado um jazido no 9º andar, Pelé ficará para sempre no primeiro piso do cemitério, para facilitar a homenagem dos fãs. O sepultamento encerrou com 2 dias de muita emoção em Santos. Mais de 250 mil pessoas foram à Vila Belmiro para se despedir do ex-atleta. Pelé recebeu a visita de políticos, dirigentes de futebol e ex-colegas do Santos e da seleção brasileira. Já os ex-jogadores de eras mais recentes do país não compareceram ao velório e foram criticados. Pelé morreu, aos 82 anos, na última quinta-feira, dia 29, de falência múltipla de órgãos, depois de ter enfrentado um câncer de cólon que ele descobriu em setembro de 2021. O ex-jogador estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 29 de novembro. O ator Jeremy Renner, conhecido pelo papel do Gavião Arqueiro na série de filmes dos Vingadores, sofreu um acidente com um veículo de neve quando estava tentando ajudar outro motorista. A informação foi revelada pela prefeita da cidade de Reno, Hilary Schive. Ele estava tentando ajudar alguém preso na neve. Ele está sempre tentando ajudar os outros, disse Schive em entrevista. No domingo, dia 1º, o ator estava retirando a neve com um veículo do tamanho de um caminhão a menos de 500 metros de sua casa na montanha, quando este acidentalmente passou por cima de uma de suas pernas, informou a imprensa americana. O acidente fez Renner perder uma grande quantidade de sangue. Um vizinho médico fez um torniquete até que os paramédicos chegassem com um helicóptero para sua remoção. Ele passou por 2 cirurgias e está internado em estado crítico, porém estável. E o espetáculo no céu, a chuva de meteoros quadrântidas, é um dos primeiros fenômenos meteorológicos que dá início ao mês de janeiro de 2023. O fenômeno começou dia 12 de dezembro, com um pico na madrugada do dia 3, terça-feira, para o dia 4 de janeiro. Apesar do melhor campo de observação estar localizado no hemisfério norte, as quadrântidas também poderão ser vistas do Brasil neste ano. Os observadores que desejarem ver o show de estrelas cadentes no céu tiveram dificuldades, uma vez que a Lua estava com 95% de iluminação, ofuscando a observação completa do fenômeno. Contudo, ainda seria possível captar o fenômeno a olho nu a partir da 1h da madrugada, horário de Brasília. O período de atividade máxima, ou seja, o pico da chuva de meteoros, foi cerca de 6 horas. As quadrântidas são uma das chuvas mais fortes do ano, com a possibilidade de produzir até 120 meteoros por hora. A Shelley? Falando sobre a Coreia, a União Europeia pediu que a Coreia do Norte encerre as ações que criam tensões militares na sua região, incluindo o lançamento de mísseis e incursões de drones fora de suas fronteiras na última semana. Pyongyang realizou vários testes, incluindo o lançamento de projéteis balísticos ou um novo tipo de motor de combustível sólido para melhorar a eficiência de seus mísseis balísticos intercontinentais. O regime norte-coreano realizou cerca de 50 lançamentos no ano passado, segundo estimativas da ONG NTI em Washington. E continuando ainda no nosso assunto internacional, antes da gente encerrar, a gente vai conferir mais imagens com a Euronews. A Rússia admitiu esta quarta-feira que 89 soldados terão morrido no bombardeamento a Makiiva. O ataque na véspera de Ano Novo, a um prédio da cidade onde estavam estacionadas tropas russas, foi o maior realizado pela Ucrânia desde o início da guerra. Já esta segunda-feira, o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, tinha prestado uma rara declaração a reconhecer 63 baixas entre as tropas russas. Kiev mantém, no entanto, a versão de que são centenas.
duas barras invertidas agora, com os números a aumentar, mesmo na versão do Kremlin. O presidente Volodymyr Zelensky alerta os ucranianos para uma provável contraofensiva de Moscovo. Moçambique é já membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU. O país foi eleito em junho passado, tal como Equador, Japão, Malta e Suíça, no mandato que começou formalmente com a tomada de posse, esta terça-feira, em Nova York, e que vai prolongar-se até o final de 2024. Momentos antes da cerimônia, o presidente moçambicano Felipe Nyusi prometeu salvaguardar os interesses africanos nos próximos 2 anos. Reafirmamos a nossa linha de orientação centrada na defesa e salvaguarda dos interesses de Moçambique, da África, dos países em desenvolvimento e do mundo na defesa da paz e segurança internacionais, declarou Nyusi. O presidente moçambicano comprometeu-se ainda a usar a experiência do país na construção da paz por via do diálogo para contribuir na edificação de um mundo mais pacífico, harmonioso e próspero. Na cidade de Chaves faz-se o balanço dos estragos provocados pelas inundações em consequência do temporal que se abateu nos últimos dias no norte de Portugal. O caudal do rio Tâmega subiu cerca de 3 metros acima do normal na madrugada desta segunda-feira, invadindo ruas, espaços públicos e estabelecimentos comerciais. As chuvas, ventos fortes e inundações fustigaram também o Alto Minho e a ministra da Coesão Territorial Ana Brunhosa disse que será preciso 1 mês para fazer o levantamento dos estragos no distrito de Viana do Castelo. Em Valença, junto à fronteira espanhola, uma parte da fortaleza é ruiu e as autoridades contam agora com a solidariedade do governo para a recuperação da muralha. E esse foi o nosso Da Hora de hoje. Antes da gente encerrar, algum alô, gente? Tem telespectador falando aqui com a gente através do nosso celular das redes sociais. Tem o Alisson Lobo mandando um abraço, tem também o Lucas Raineri, o Esron e o Caio Menezes, todos eles aqui ligados no programa Da Hora. Muito obrigada pela audiência e companhia de vocês. É isso, gente. Nosso Da Hora fica por aqui. Gabriel, Rochelle, sempre um grande prazer estar aqui com vocês e amanhã a gente volta com muito mais. Até amanhã. É isso.